Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lívia e vamos iniciar uma programação muito especial com o nosso querido convidado, Elídio Almeida, psicólogo e também terapeuta familiar. E aí, Elídio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É gratificante estar aqui com você. Como é que você se sente, né? Tendo uma entrevista aqui na TV Colégio Assunção. Nossa, eu me sinto muito bem, muito à vontade de estar no Colégio Assunção. É quase que sentir em casa, a maneira como sempre fui recebido aqui no colégio. E o acolhimento de vocês, a satisfação imensa de conhecer. Igualmente. E uma honra ter tanto talento compartilhado aqui nesse nosso bate-papo. Fico muito feliz, é sempre muito satisfatório e acolhedor estar por aqui. O orgulho é todo meu, né? Chega, eu fico nervosa. Mas assim, me fale um pouco sobre você, sobre sua profissão, né? Psicologia é uma profissão para mim, uma realização, né? Porque você trabalha com pessoas, né? Fale um pouquinho sobre como é que você chegou a ser psicólogo. Eu acho que eu costumo sempre dizer, Lívia, que não fui eu que escolhi a psicologia, acho que a psicologia me escolheu. Acho que desde adolescente eu sou uma pessoa que me interesso pelo comportamento humano. Acho que tentar compreender por que nós nos comportamos da maneira que nos comportamos foi algo que esteve presente em mim antes mesmo da própria psicologia. E naturalmente acho que a psicologia me acolheu nesse aspecto, me trazendo insights, ferramentas, lógica, ciência, para entender isso, inclusive, de uma perspectiva mais qualificada. Sim. E aí é um ambiente que eu digo que foi a psicologia que me escolheu e não eu que escolhi ela. Agora sim, sobre a questão da psicologia, hoje tem muitos pais que ainda não aceitam os seus filhos por ter certas doenças mentais. Sim. E o que você acha sobre referente a isso? Quais são as dicas, né, para os pais e principalmente para os filhos? O comportamento humano é uma coisa ainda que não é acessível para todo mundo. Sim. E muitos pais que têm essa dificuldade de lidar com algumas características de seus filhos passa, pelo melhor sentido da palavra, pela ignorância. Sim. Muitas vezes é um comportamento novo, um comportamento que destoa do padrão, destoa da expectativa muitas vezes que os pais esperam, e por não saber lidar com esse tipo de fenômeno, com essa característica de comportamento, por não conhecer, leia-se a ignorância nesse aspecto, os pais têm dificuldade e não conseguem lidar adequadamente. Então a recomendação para isso é buscar quem estudou, quem lida com aquilo, ou tentar conhecer cada vez mais esse fenômeno para não desprezar a característica que aquela criança, aquele adolescente apresenta, entendendo que essa é uma característica dele e ainda que destoe do esperado, destoe daquilo que os pais estão acostumados a conhecer, que a gente procure se apropriar, conhecer. Eu costumo sempre partir da lógica de que o ser humano ele não é feito em série. Cada pessoa é única, então ainda que a gente tenha padrões comportamentais, o desafio que a gente tem é tentar entender quem é Lívia, quem é JP, quem é Tiago, quem é Lídio, quem é João, Maria, cada pessoa, e a partir desse conhecimento a gente aprender a lidar com essa pessoa. Verdade. E eu acho que, tipo assim, principalmente para os pais é mais difícil, porque antigamente, né, tem certas pessoas que têm aquele tabu para a psicologia, né? Mas assim, teve o nosso simpósio, né, que estava presente, Maravilha. Foi gratificante. Eu não estava presente, mas assisti pelo celular e eu amei. Mas assim, sobre a relação entre pais e filhos, principalmente na educação, né, você acha referente a isso? Quais são as dicas que você faria para os pais hoje em dia? Para uma educação melhor, ter uma relação melhor para o filho, principalmente que a gente é jovem, né? Aquela ansiedade, aí tem vários problemas assim. O que você acha para indicar assim, para os pais? É uma coisa que é muito antiga e que às vezes a gente deixa de praticar na atualidade, e é fundamental para os pais, para os adolescentes, que é ser empático. Eu acho que quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, quando o adolescente consegue se colocar no lugar do pai, quando o pai, inclusive os pais, o pai e a mãe, por experiência de vida e por ter repertório, por já ter vivenciado esse momento, consegue se colocar no lugar da criança, do adolescente, a gente já tem aí uma condição fundamental para lidar com isso de uma maneira mais adequada. E muitas vezes a gente, sem se colocar no lugar do outro, a gente continua pensando só na nossa lógica, naquilo que faz sentido para a gente, e há embate. Então, ainda que eu esteja numa condição de vida diferente, por ser mais velho, por ser pai, por ser mãe, a gente tem esse desafio de assim, olha, se eu estivesse pensando pela cabeça do meu filho, da minha filha, como é que eu agiria? E provavelmente daí vem uma compreensão e um manejo de conduzir essa situação de uma maneira bem mais adequada. É verdade. Eu sempre escutei das pessoas que a gente tem que focar não é só nos nossos problemas, e sim cada um tem um problema do seu tamanho, né? Exato. Principalmente nós jovens, o Enem tá chegando, eu mesmo. Minha ansiedade vai a mil, e assim, principalmente que a gente é jovem, sobre as questões de ansiedade, a depressão, entre outras doenças mentais, a gente precisa muito da relação dos pais. Agora, para os jovens, o que você indicaria pra gente ficar mais tranquilo, né? Se sentir mais em paz, assim?
Para o jovem, eu já vivi há pouco tempo essa experiência de vida. A gente tem aquela sensação de pressa, de que a gente está atrasado. Isso. Que a gente tem que fazer tudo muito rápido, que é dessa vez ou nunca. E talvez por já ter vivenciado esse lugar, eu disse assim, caramba, eu não precisava tanta pressa. A gente precisa muito mais viver a experiência do que tentar o resultado. E muitas vezes quem está prestando o Enem agora está muito interessado em o resultado que quer obter na prova e não curtindo exatamente aquele momento. Já quer passar, já quer estar logo na assim faculdade. Mesmo. E como é a sensação de estar estudando? Qual é a sensação de viver essa ansiedade? E a gente está muito mais conectado no tempo futuro do que, inclusive, a própria experiência. E o prejuízo, talvez, da gente fazer da maneira como a gente tem feito ok, a gente vai passar no Enem, fato. Sim. E o que é que vivemos até aqui? A gente não tem registro disso. Verdade. Então, a ideia é que a gente esteja focado no resultado que nos é muito interessante, mas, assim, como é essa loucura de ter que passar no Enem, ter que tirar uma nota boa, ter que aprender redação, ter que estudar sobre temas diversos em prol de uma prova. Se a gente está conectado com essa experiência, a gente consequentemente fará uma prova melhor e independente do resultado da prova, a gente vai entender assim, olha, minha vida não se resumiu apenas a isso. Realmente. Eu vou ter um bom desempenho no Enem, ou talvez nem tenha, mas que fica a sensação de esse momento foi vivido, e não um hiato em que a gente suspendeu nossa vida em prol de uma prova e ficar refém do resultado dela para, a partir disso, talvez condicionar se a gente foi bem ou não sucedido. Exatamente, tipo assim, eu mesmo pensava muito nisso, né? Eu quero logo passar no Enem direto e quero já ter minha faculdade, mas hoje em dia realmente a gente tem que curtir o nosso presente. Se não passou, normal, a gente bola pra frente e estuda mais um pouquinho. E não fica um vazio, né? Isso. Se não passou, não foi um tempo perdido. Foi um tempo que talvez não trouxe o resultado que eu queria, mas não foi um tempo que não foi preenchido. Exatamente. Desculpe ter interrompido, mas isso é tão rico. E às vezes a gente passa tão por cima dessa lógica de que não é o resultado que deve definir nossa experiência, mas sim a própria experiência que vai fazer com como a gente vai lidar e construir esse resultado. Exatamente. Perdão ter te interrompido. Que? Pode interromper. Mas assim, eu acho muito gratificante. E eu acho que assim, eu conheço muitos estudantes que acaba que os pais pressionam. Eu não sei se é por conta de questões, né, que os pais não conseguiram conquistar e quer que seus filhos conquistem. Sim. E assim, acho que é muito importante a gente destacar isso, porque assim, eu mesma como aluna já passei por isso, normal, entendeu? E hoje em dia eu tenho uma cabeça madura para entender que a gente não pode ser pressionado, a gente tem que ir com o nosso tempo. E o que é que você fala sobre isso, assim, os pais que pressionam? O que é que a gente tem que entender? Olha, primeiro eu acho que a gente, naquela lógica de ser empático, a gente até entende porque os pais pressionam. Exatamente. A gente não deveria talvez aceitar facilmente essa pressão. Enquanto adolescentes, a gente está numa condição de muito mais vulnerabilidade e a gente acaba aceitando essa pressão, mesmo que compreendendo que ela não nos ajuda e a razão pela qual os pais fazem isso. E aí é desafiador para todos os lados. Talvez os pais entenderem que essa pressão, apesar de ser muito bem intencionada, elas trazem ali uma carga emocional para o adolescente, que já está tão apreensivo pela própria cobrança da prova, pelas cobranças naturais que a idade já impõe na gente. E talvez todo mundo precisa ter esse filtro e dizer assim, olha, qual é o benefício dessa cobrança? Eu estou cobrando em prol de um bem-estar para ele ou numa expectativa de que traga o resultado para mim e para minha família? Então, quando a gente filtra melhor essas situações, muito provavelmente os pais vão levar menos cobrança e muito provavelmente também esses adolescentes não vão absorver essa cobrança toda que chega. Eu acho que ajuda até na própria escolha dele futura. Né? Totalmente. Porque se a gente diz assim, olha, qual é a cobrança que eu de fato eu vou aceitar? Eu já tenho a minha, já tenho a da social, já tenho a expectativa dos meus pais. Se a gente abraça tudo, a gente acaba se desconectando da gente mesmo. E fica indeciso no futuro. Total, e a gente não precisa abraçar a demanda dos outros. Se meus pais estão com essa demanda, é uma questão que eles precisam trabalhar. E não eu absorver para dar uma conta de uma coisa que já é muito onerosa para mim. Exatamente. E assim, desde nova, eu sempre fiquei muito apreensiva com psicologia. Mas depois que eu conheci, fui acompanhada, eu fiquei... Gente, psicologia não é nada disso que eu sempre escutei, né? Que a gente sempre fala, terapia é coisa de louco. E não é, né? Não é. Acho que é muito bom. Então, assim, sobre isso... O que você acha das pessoas que pensam nisso? A gente tem marcas, histórias, a gente precisa reconhecer de fato. Ao longo
do tempo, a psicologia fez algumas bobagens. Sim. E toda a área de conhecimento, quando ela surge, qualquer comportamento novo quando surge, ele é estranho e ele vai sendo construído com o processo. Sim. Então, talvez tenha alguma razão das pessoas dizerem assim, olha, a psicologia é coisa de louco, porque antes só quem acessava a psicologia é quem tinha algum transtorno mental, ou a psicologia muitas vezes se propôs a cuidar exclusivamente disso. E a gente tem essa marca histórica em que as pessoas ainda se referenciam por esses primórdios da psicologia, por essa lógica tão distante do que a gente vive hoje. A psicologia hoje é um campo muito diverso, especialmente que está no intuito de compreender o comportamento humano e não lidar necessariamente só com as patologias que o comportamento humano impõe. Então, ainda é comum a gente ouvir isso, é uma lógica que as pessoas ainda são cooptadas por isso. A psicologia é coisa de doido, ouviu isso do pai, da mãe, ouviu num registro tão antigo e repete. E a psicologia, assim como tantas outras áreas que antes foram desacreditadas, é uma área que contempla muito a nossa perspectiva e é uma área muito mais acolhedora de construção e não de lidar com problemas. Hoje eu vejo a psicologia muito mais como um campo de construção do que uma ideia de ter que lidar com uma demanda X que está causando ali um sofrimento para a pessoa. E assim, eu acho que a psicologia, principalmente depois da quarentena, se valorizou demais. Porque assim, acabou que a gente, dentro do quarto, dentro de casa, a gente acabou se autoconhecendo, e aí acho que a psicologia ajudou muito. Então, referente à terapia na quarentena, tu acha que foi importante? Como é que foi assim? Eu acho que viver aquele momento foi muito ruim, muito angustiante. E a pandemia, o processo de isolamento social fez com que a gente tivesse que lidar com a gente mesmo. Fez com que a gente tivesse que lidar com nossos familiares que convivem em nossa casa, e nem sempre a gente teve ali a oportunidade de trazer para isso. Então, quando a pandemia impõe esse isolamento social, quando a gente está ali num processo de refletir conosco sobre nossa experiência de vida, a psicologia trouxe ali, olha assim, vamos abrir espaço para a gente refletir sobre isso. Mas um outro ganho que a gente teve muito grande com a pandemia também foi as pessoas perderam o medo de fazer terapia online. Por conta da lógica de isolamento social, as pessoas até então tinham uma resistência muito grande em fazer terapia online e por força das circunstâncias, algumas pessoas conheceram e trouxeram isso para a vida. Posso falar talvez como exemplo, hoje 60% dos meus clientes estão fora do consultório, estão online e talvez aí uns 40% mantêm ou fazem questão do atendimento presencial. E isso mostra como a psicologia é plástica e como ela vem se adaptando ao mundo como ele se apresenta. Agora sim, principalmente para os pais que estão assistindo agora, quais são os sinais, né, de um jovem ou de uma criança que está tendo problemas de saúde mentais? Quais são os principais sinais? Mudança de comportamento. Total. Imagina se eu sou uma pessoa falante, se eu sou uma pessoa que gosta de brincar, que eu interajo, e por alguma razão houve uma mudança. Essa mudança de comportamento, sem dúvida, ela quer comunicar que algo está acontecendo. Então eu gosto sempre de passar essa dica para os pais, porque muitas vezes a gente espera que a criança fale, a gente espera que o adolescente demande, ou que a gente encontre um achado ali muito nítido. E talvez o que a criança consegue fazer na elaboração disso, nas suas inseguranças, mudou meu comportamento. E perceba, naturalmente, quando a gente está numa relação de amizade e o nosso amigo ou nossa amiga tem um comportamento ruim, a primeira coisa que a gente muda a nossa atitude. É mesmo. A gente fica mais distante, a gente tenta dar alguns sinais, talvez um pouco mais de agressividade. Então, se a gente conhece o repertório normal daquela pessoa e de repente aquilo mudou, provavelmente tem alguma questão ali envolvida. E cabe a nós talvez tentar reconhecer e explorar isso. Como o estresse acadêmico pode impactar na saúde mental, na questão da educação? Hoje tem diversos estudos em que falam como os processos de estudo, a academia, algumas instituições de ensino, de modo geral, em qualquer âmbito, são adoecedores, porque são ambientes que muitas vezes não está atento às necessidades particulares de cada pessoa. Como falei mais cedo, o ser humano ele não é feito em série. E muitas vezes algumas instituições ainda mantêm uma lógica de olhar todo mundo como se todo mundo fosse igual. E essa lógica da gente ter a nossa particularidade, a gente ser nivelado ali por uma média, faz com que a gente não se sinta acolhido, que a gente adoeça. Então, tem diversos estudos hoje em que coloca como um ambiente acadêmico, um ambiente escolar, muitas vezes pode ser adoecedor. E para evitar isso, a gente observar cada vez mais a lógica de acolher as pessoas pela característica que elas têm. Agora, meus amores, vamos fazer agora 5 perguntas que os estudantes trouxeram para a gente, para o nosso querido Elídio responder.
Vamos lá. Qual a importância do apoio psicológico nas escolas e universidades para a saúde mental dos alunos? Acho que a importância de ter esse cuidado, esse acolhimento psicológico é justamente acolher as pessoas. A gente vive numa sociedade onde a gente tem pouco espaço de escuta. Então, se a instituição tem essa condição e oferece isso para os alunos, é garantia talvez de que a gente tenha ali alguém que vai estar disposto a nos ouvir, sim, sem um julgamento, procurando compreender a situação, acolher e apontar caminhos para as pessoas que eventualmente estão ali numa condição de vulnerabilidade emocional se sentirem acolhidas e receberem uma orientação adequada. Então isso é fundamental, porque muitas vezes a ausência do psicólogo, alguém tenta fazer isso, mas não tem o preparo, o conhecimento, e às vezes até tem uma excelente intenção, mas não conduz da maneira adequada. Sim. E ter um profissional na instituição que conduza esse processo é uma garantia de maior acolhimento, talvez com muito mais qualidade. Acho que a gente, jovens, tendo uma pessoa com essa capacidade, esse conhecimento, a gente tem um refúgio, né? Exato, e tem a segurança de encontrar alguém que minimamente tem uma preparação ali para lidar com aquilo. Quais são os principais fatores que contribuem para o burnout em estudantes? Olha só, o burnout ele é uma condição de desgaste extremo. Eu costumo às vezes explicar o burnout como um elástico que a gente estica, mas quando a gente solta ele não consegue mais voltar ao normal. E muitas vezes no processo de estudo, o estudante ele se entrega tanto àquilo, ele se cobra tanto, ele se desgasta tanto emocionalmente, que mesmo depois que passar o período de estudo, ele não consegue mais voltar à condição normal, ele está super estressado. Então a lógica é que a gente vivencie o momento, para que a gente não tenha esse estresse prolongado e que isso não traga um prejuízo emocional para a gente. Então a ideia é a gente também conseguir estabelecer esse limite, não se cobrar tanto, para que a gente não tenha uma sequela emocional em função disso. Eu acho que nem só os jovens, né? Principalmente para todos nós, né? Como as redes sociais influenciam a saúde mental dos estudantes? Essa pergunta é excelente. E como elas influenciam é que elas prejudicam muito a vida da gente. Se a gente usar da maneira como temos usado, a gente vai ter uma série de prejuízos. Os estudos mostram que, à medida em que as pessoas usam cada vez mais o smartphone, as redes sociais, elas também têm proporcionalmente um aumento de estresse, de depressão, de diversos outros quadros emocionais. Prejuízo no sono, na qualidade de vida, prejuízos químicos e orgânicos, subjetivos e orgânicos na vida da gente. Então a lógica é que a gente entenda que um uso discriminado, um uso irrestrito disso traz sempre prejuízo e que a gente precisa dosar para usar a tecnologia com todos os benefícios que ela nos oferece, mas também dosando isso de uma maneira não exagerar. Sim. Tudo, como nossas mães dizem, né? Tudo que é demais é sobra. Então tem algum prejuízo em relação a isso. Eu acho que também tem a comparação, né? Principalmente a gente que é mulher se compara muito nas redes sociais. Não só mulheres, né? Os homens também se comparam muito. Eu acho que as redes sociais criam aquela maquiagem, né? E a gente, quando vê a realidade... Exato, e o que se fala é muito respaldado, inclusive, em estudos recentes. Um livro que foi publicado esse ano, onde traz diversos estudos e fala exatamente isso. Um dos prejuízos associados ao uso da tecnologia, as redes sociais especialmente, é que as meninas elas são muito mais impactadas pelos desafios de beleza, aquela cobrança de que tem que ser mais bonita, mais isso, usar aquilo e aquilo outro. E embora os meninos também sejam muito impactados por isso, com eles o efeito é muito mais o estímulo à pornografia e o estímulo a jogos. Sim. Então perceba, a ideia é o que você fala, está muito respaldado com estudos muito recentes que mostram os prejuízos associados ao uso das redes sociais, o uso indiscriminado das redes sociais e como impacta de modo muito diferente homens e mulheres, meninas e meninos. Exatamente. Vamos lá. O que pode ser feito para promover um ambiente acadêmico mais saudável para os estudantes? Assim como a gente falou antes, né? Fizeram uma pergunta parecida com a minha, mas pode falar aí. Olha, para colocar o ambiente acadêmico mais harmônico e mais funcional, é a gente poder falar mais e criar espaço para que a gente fale. Eu admiro muito o trabalho do Colégio Assunção. Cada vez que eu venho aqui, é espaço onde as pessoas podem falar. Obviamente a escola tem o seu rigor, tem o seu projeto acadêmico, tem normas a serem seguidas, mas uma percepção que eu tenho é de que o espaço de fala e de escuta está sempre aberto. Então quando a gente tem um espaço onde a gente pode ser a gente mesmo, a gente pode se expressar, existe um espaço de escuta, esse espaço será cada vez menos adoecedor, mais agradável. Então a ideia é a gente ter isso como parâmetro. Se é um lugar que eu consigo me expressar,
é um lugar que tende a ser mais saudável. Sim. Se é um lugar que tem um modo de tolhimento em relação a isso, talvez o bem-estar já não seja tão favorável. E se a gente tem isso como parâmetro, a gente vai conduzindo de modo a identificar onde a gente se encaixa ou não estamos sendo encaixados. Eu, como estudante do Colégio Assunção, como você falou, realmente, o Colégio Assunção, uma questão pauta de fala, a gente conseguir se abrir, ter pessoas que trabalham com psicologia, para mim isso é perfeito. E o Colégio sempre me ajudou sobre as questões mentais, e a gente não acha alguém em casa para comunicar, e aí tem alguém na escola e sentir um abrigo, né? Perfeito, isso é muito bom. Agora, como ajudar um estudante a reconhecer e a buscar a ajuda de problemas de saúde mental? Primeiro, vamos lá, deixa eu pensar aqui rapidinho. Ele fala, pode então, não ao vivo, beleza. Fique tranquilo. Ele quer saber se reconhecer e buscar ajuda, é isso? Como é que ele pode reconhecer que ele realmente está precisando de ajuda, né? Porque todos nós precisamos de ajuda, Ok. né? A gente perceber que se a gente está confortável ou não em algum determinado momento. Eu penso que um bom parâmetro para isso é o estudante perceber se ele se sente angustiado, se tem um peso, se ele não se sente mais leve, se existe uma pressão que está sendo difícil sustentar. Então, se percebe que tem algo ali que está pesado, que não está natural, que não está fluido, já é uma dica de como a gente tem ali uma evidência que pode buscar ajuda. E essa ajuda pode ser dividindo com um amigo, dividindo com um professor mais íntimo, buscando o serviço de psicologia da escola. A ideia é que a gente propague isso pelos recursos que a gente conseguir fazer, da maneira que a gente conseguir fazer. O que não deve ser feito, isso é deixar guardado pra gente. Então, se tem algo que está incomodando, ainda que eu não saiba o que é, ainda que eu não consiga dar nome a isso, mas se eu consigo dividir com um amigo, com um profissional, com um professor, a gente já está levando essa informação adiante. Talvez quem está ali de fora já consegue ver de uma maneira diferente, encaminhar para alguma ajuda, ainda que ela não se identifique apto a lidar com esse tipo de situação. Eu acho que só a gente desabafar ou comentar sobre o problema já ajuda, né? Já tem um benefício em relação a isso. E quem está ouvindo e não necessariamente envolvido naquele problema, consegue dizer, olha, eu consigo não lidar com isso, ou então vamos juntos buscar ajuda. E se sentir amparado, acolhido, e saber que tem alguém ali ao do nosso lado que está disposto a compreender isso conosco, isso é fundamental. Agora, gente, obrigada pelas perguntas, né? Boas. Já vai ter muito mais, aí vai ter muito programa, eu quero muito ler de aqui, gente, isso é maravilhoso. Agora me fale mais sobre o livro, né? Você citou, acho que foi algum dos capítulos que você abordou. Algumas editoras, isso se dá por um processo de mudança na minha vida profissional. Eu acabei percebendo que um tempo que eu dedicava às redes sociais, por exemplo, me tirava tempo para fazer outras coisas que gosto. Sim. E que talvez é uma outra maneira que eu tenho de comunicar com o meu público. E aí algumas editoras me chamaram para escrever capítulos de livros. Então eu falei, vou fazer uma substituição, o tempo que eu estou me dedicando aqui, talvez lá, passando o feed, talvez aprendendo muito pouco, vou estruturar alguns conhecimentos, algumas leituras, e aí foram trabalhos muito interessantes, onde eu falo sobre os relacionamentos conjugais, sobre crenças que a gente tem a respeito disso. E o meu último capítulo, que foi publicado no livro também, sobre ciência e psicologia, fala sobre como as pessoas, diante de distúrbios do sono, inclusive muitos deles ocasionados pelo uso indevido do celular, Sim. tem um impacto na sua vida, das relações, como tudo isso influencia, porque a gente não dorme bem, logo a gente também tem um dia de mau humor, um dia de não aproveitamento, um dia de baixa cognitiva, e muitas vezes o namorado, a namorada, o marido ou a mulher acaba também sendo impactado por isso. E aí eu discorro sobre isso nesse capítulo de livro. E em breve vai ser publicado um outro também que acabei de escrever, na verdade escrevi numa pós-graduação que fiz, que é falando sobre esses serviços de acolhimento de psicologia dentro das instituições, tanto faculdades quanto escolas. Quando lançar, me fala, eu quero ler. Bacana. Eu amo livros. Mas assim, para finalizar, né, o que você falaria para hoje, para um estudante, né, e para os pais ou pessoas que estão passando por uma situação ruim, que não está se dando bem e que tem medo de desabafar num psicólogo, num especialista? Eu digo que experimente. Eu costumo muito ouvir falar dos meus pacientes assim, eu trabalho muito com terapia de casal e relacionamentos. E aí a pessoa me liga e fala, olha, eu quero muito fazer, mas meu marido, minha mulher não quer. E aí o que é que eu faço? Eu convido para conhecer.
Eu acho que essa lógica de procurar conhecer, ainda que não fazendo um compromisso com aquilo, faz com que a gente diga assim, olha, é ou não é aquilo que eu esperava? Sim. E muitas vezes a pessoa entende que se eu buscar um psicólogo, eu tenho que firmar um compromisso ali. E muitas vezes não, eu bato papo para conhecer, tire suas dúvidas, pergunte. E nisso, inclusive, a gente vai experimentando até alguém que a gente se identifique, que a gente se sinta seguro para ali tratar nossas questões. Então, em resumo, eu recomendaria as pessoas a conhecer, sem esse compromisso de eu tenho que gostar, eu tenho que ir apenas naquela pessoa, a gente vai experimentando até se identificar. Aí, ó, amei as dicas. Gente, os casais aí, ó, amei demais, o pessoal também, porque assim a gente tem que tirar esse tabu que psicologia e terapia não é besteira. Não. Entendeu? A gente tem que tirar esse tabu. Eu mesmo convivo sempre com terapia, sempre me dei muito bem. Mas assim, vamos finalizar. Vamos lá. Então, tchauzinho pro Até a próxima, né? Oxe, até a próxima tem que marcar, meu filho, lógico. Mas assim, meus queridos, estamos finalizando nosso programa. Elidio, se quiser falar alguma coisa, abertamente. Quero sim. Eu acho que estar no Colégio Assunção, como eu disse, é sempre muito gratificante. Participar de veículos de comunicação onde eu consigo também dialogar com o público que não é aquele que está no meu consultório, também para mim é muito, muito satisfatório. Então, dizer às pessoas que procurem se conhecer mais. Eu gosto muito de conhecer pessoas novas, e se as pessoas puderem talvez me conhecer também um pouco mais, a gente pode aí criar ideias e formar relações. Mas é sempre muito bom estar por aqui, é sempre perceber as transformações que o colégio passa, e estar aqui nesse estúdio, conhecer pessoas novas, profissionais de informações, sim, a futura Jéssica Senra da Bahia, futuros diretores de grandes emissoras de TV. Então, para mim, isso é muito satisfatório. Me sinto velho, obviamente, e ver anos e anos passando e vendo vocês que estão aí nesse processo, estudando, trilhando um caminho que eu já conheço. Sim. Dá uma sensação de assim, caramba, esses dias era eu, então já não sou eu, tô velho. Mas também a ideia de que o mundo está girando, a vida continua e todo mundo bem-vindo aí, para um dia estar inclusive ocupando esse lugar aqui que hoje eu ocupo. Aí, tá vendo? Eu tô me sentindo muito orgulhosa aqui, estar com você do meu lado. Foi muito gratificante, não só para mim, pro TV Colégio Assunção, e ter um pouquinho de conhecimento, porque aqui, com ele aqui, a gente descobriu cada coisa aqui. Me identifiquei com muita coisa e eu sinto muito orgulho tanto estar estudando aqui no Colégio Assunção e ter você aqui. Então é isso, gente. Tomara que vocês tenham gostado do nosso programa. Né? Eu não vou nem perguntar se gostaram de... né? Se maravilhoso, todo mundo amou. Mas beijo, meus amores. Um beijo, ó, da grandona, porque tem que ter de lei. E até o próximo programa. Tchau, tchau.